Olá amigos, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós teremos uma conversa bastante interessante com o Dr. Renato Redorá. Nós vamos falar a respeito da testosterona e do homem. E para vocês que estão aí no canal do YouTube, pedindo para vocês se inscreverem no canal, darem aquele like, compartilharem e eventualmente se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários aqui embaixo. Todos os comentários vão ser lidos e vão ser respondidos. Estava vendo aqui então que o Dr. Renato já chegou. Tão interessante que é o assunto da testosterona e do homem, dessa relação histórica tão profunda que existe entre a testosterona e o homem. É ou não é, Renato? Boa noite. Gustavo, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Testosterona é um assunto bastante quente, bastante ardente, bastante polêmico. Então, para as pessoas que estão chegando, explicando então o Androcenter Convida, que é a nossa live quinzenal, que nós falamos a respeito de temas relacionados à infertilidade masculina e também à disfunção sexual. Então, são temas bastante interessantes que fazem respeito aí à nossa atuação. Nós como urologistas, vocês como endocrinologistas, os médicos do modo geral, acabam abordando aí essa questão da medicina sexual e da infertilidade. E essa nossa conversa aqui, então, essa conversa quinzenal, eu sempre gosto de fazer um disclaimer no começo das nossas conversas, Renato, que apesar de ser uma conversa gostosa, leve, informal, ela não substitui uma consulta com um médico, com um profissional especialista. Então, se você tem dúvidas, se você tem problemas a respeito, entre em contato com o seu urologista, com o seu endocrinologista, para que ele possa avaliar o seu caso de modo individual e, desse modo, fazer o tratamento do modo mais adequado. E hoje o Androcenter Convida tem a grata satisfação de contar com a presença de um colega médico lá do Rio de Janeiro, que ele é professor de endocrinologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e também da Sociedade Brasileira de Diabetes. E também é coordenador do Departamento de Exercício, Esportes e Diabetes, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Dr. Renato Redorá. Renato, seja muito bem-vindo ao Androcenter Convida. Gostaria então que você se apresentasse para aquelas pessoas que ainda não te conhecem e falasse um pouquinho a respeito da tua formação e da tua atuação nessa cidade tão linda que é o Rio de Janeiro. É verdade. Não posso falar que, apesar de não ser carioca, Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita. Se a gente pode falar uma coisa verdadeira, é você pousar nessa cidade, no aeroporto de Santos Dumont. É incrível a beleza dessa cidade, é incrível. Pão de Açúcar de um lado, Cristo Redentor do outro. Estou bem servido aqui, viu, Gustavo? A minha formação eu fiz endocrinologia no Hospital da Lagoa, aqui no Rio de Janeiro. Me interessei sempre desde o início com essa parte de andrologia. Meu interesse era fazer urologia, por sinal. Sempre gostei dessa parte de reposição hormonal masculina, uso de GH. Foram trabalhos iniciados nessa área de pesquisa, alguns artigos publicados envolvendo as duas situações. Você consegue encontrar um pouquinho das minhas publicações. Até que a gente consegue fazer um trabalho bem interessante no consultório, né? Fiz um trabalho até de ovário policístico no mestrado aqui no Fundão, na FRJ, e fui seguindo a parte de consultório, praticamente, né? Tirei um pouquinho o vínculo de hospitais, até que recentemente, né, esse ano, fui convidado para participar da Sociedade Brasileira de Diabetes como coordenador na parte de esporte e exercício. É um trabalho bem interessante, bem árduo, e que a gente tem muita coisa para fazer. Lembrar que a gente tem metade da população brasileira não sabe que é diabética, e o nosso objetivo é isso, né? É a sociedade brasileira para a sociedade. A gente quer buscar essa população que está tanto sofrida sem tratamento, e aqueles que tratamento não mal conseguem chegar à sua meta, e a gente sabe que dentro dos pacientes diabéticos, a sua grande maioria vai desenvolver a falta de testosterona, que nós damos o nome de hipogonadismo. E acho que esse termo vai ser interessante para abordar especificamente a falta ou o que a testosterona pode fazer na gente, mas lembrar que é uma população muito comum e que pouco investiga, e a gente pode falar da gente. Poucos médicos perguntam muitas vezes no consultório. Essa abordagem ela é um pouquinho falha, a gente sabe disso, né? Tanto dos tabus do homem quanto dos profissionais que assim estão ali de frente ao paciente para perguntar sobre eles. Até falar um fato interessante, quando eles veem a palavra andrologia no cartão ou algum folheto do consultório, a grande maioria dos pacientes que chegam no consultório foram as mulheres que leram
perguntaram para a secretária ou para mim e trouxeram seus maridos ou seus pares para o consultório. Bem interessante. Isso é uma situação bastante corriqueira, de as esposas agendarem a consulta para os maridos, né? Às vezes daí o marido chega aqui, o que eu posso ajudar o senhor? Eu não sei, minha mulher que marcou a consulta para mim, não sei o que ela quer de mim. E aí você vai ter que... Então vamos para o nosso tema da nossa conversa, Renato. Então será a testosterona e o homem. Sempre no começo das nossas lives eu faço uma breve introdução para a gente poder contextualizar um pouco o tema e explicar a motivação que nós tivemos em abordar o assunto. Então a testosterona ela é um hormônio esteroide sintetizado a partir do colesterol. E esse hormônio, a testosterona, desempenha um importante papel em diversas funções do organismo. A saúde cardiovascular, o equilíbrio do metabolismo da glicose, o correto funcionamento do sistema nervoso central, o metabolismo ósseo, o metabolismo nervoso, o controle dos lipídios sanguíneos e a produção dos glóbulos vermelhos são apenas algumas de tantas outras funções da testosterona nos seres humanos. Apesar de ser um hormônio presente em todas as pessoas, os níveis de testosterona são cerca de 10 vezes mais elevados nos homens do que nas mulheres. Parte disso porque os homens necessitam de uma maior quantidade de testosterona para manter as suas funções corporais. E a testosterona que irá causar a diferenciação sexual masculina, sendo dessa forma responsável pelo desenvolvimento dos testículos, da próstata, do genital externo, o aumento da massa muscular e o engrossamento da voz na puberdade. E até por esse motivo que ele é um hormônio bastante associado à saúde e à virilidade masculina. Níveis normais de testosterona são importantes para a saúde masculina, mas a associação da saúde masculina com o aumento da concentração de testosterona não segue uma curva linear. Desse modo, níveis muito elevados de testosterona não costumam ser benéficos. Então, para conversar a respeito do papel da testosterona na saúde masculina, os seus benefícios na saúde geral e na saúde sexual, bem como os riscos do abuso desse hormônio, que teremos na noite de hoje o Dr. Renato, para que na próxima hora nos brinde com seu conhecimento a respeito do tema. Renato, então primeiro eu queria falar um pouquinho a respeito do contexto histórico da testosterona. O uso desse hormônio ele já é feito já há bastante tempo. Como que se descobriu a existência e quais foram as primeiras formulações de testosterona que foram utilizadas pelos seres humanos? Muito bem, Gustavo. Gostei da pergunta. Bem interessante. Vamos lembrar aqui como de contar isso corretamente. Vamos lembrar primeiro que, como é um público amplo, o que seria hormônio, né? Então, foi um termo cunhado já há mais de 100 anos, mais ou menos 1900. Se não me engano, foram alguns filósofos ingleses e que usaram uma palavra grega numa questão de um termo de agir, de ter uma ação, e que, na verdade, definia uma substância química, que é especificamente produzida por um órgão endócrino, mas que na época não se imaginavam isso, que vai servir como um sinalizador, né? Vai passar uma mensagem para aquele órgão que ele se destina. O que a gente sabe é que o hormônio sendo liberado por um órgão vai chegar num outro órgão e vai gerar uma ação. Só que isso não foi tão fácil assim, né? Como que eles descobriram que isso acontecia? Normalmente alguns estudos, se não me engano, foram com cachorros, eles identificavam que quando eles se alimentavam, um órgão, que eles falaram como pâncreas, liberava uma substância, né, uma substância gástrica, que eles chamavam de secretina, e toda vez que ele se alimentava havia essa liberação, né? Então, a partir daí começou essa identificação de que você tinha certas substâncias produzidas no sítio fazendo ação em outras. E se a gente for ver, e aí você falou muito bem da utilização dele, 50 anos depois dessa descoberta das secretinas, ou da cunhagem da palavra hormônio, um pesquisador chamado Bertholdt, o que ele fez? Ele começou a identificar que quando ele conseguia colocar em galos castrados os testículos, ele implantava os testículos nas costas do galo, a crista voltava a ficar em pé. Alguma coisa acontecia, né, que ele fazia naquela reposição hormonal, a crista do galo ficava em pé novamente, né? Então, a castração fazendo uma reversão, né, falavam, era o florescimento do galo. E isso continuou, essa investigação, né, da vitalidade, e assim vai. Se a gente pegar um pouquinho mais à frente, na verdade nem um pouquinho mais à frente, a gente falou de 1900, se a gente voltar uns 20 anos atrás, nomes para nós da medicina muito famosos, como Claude Bernard Horner e outros, seria o Brown Secar, né, eles conseguiram ver que ele, quando injetava uma substância retirada de testículo de cães e outras cobaias, ele esperava ver que tudo que foi relatado antes com galos e outros animais, uma questão do rejuvenescimento. Você imagina um senhor nos seus 70 anos de idade, fazendo extratos de testículo de cobaias, se injetando, mostrando que ele se sentiu mais jovem, né? Que ele conseguiu medir, e isso foi publicado em revista muito importante na época, depois até posso dividir esse artigo com você. Ele falava até que o jato de urina dele melhorava em 25%. Então
Então começaram a ver a história de você ter a testosterona como elixir. Mas isso não é de agora. Você tem relatos da Grécia Antiga falando que os próprios atletas olímpicos faziam uma mistura e uma ingesta de testículos de ovelhas para tentar melhorar o seu desempenho. Então, a identificação de que alguma coisa existia nesse órgão testicular que pudesse levar a uma certa vitalidade ou uma liberação hormonal de que mesmo não compreendiam. Então, você imagina que há poucos séculos atrás você tem uma nomenclatura, uma testagem de você usar em si mesmo um hormônio de algo que lá atrás já faziam, mesmo na época da Grécia Antiga, para tentar melhorar o desempenho sexual. Né? E isso foi evoluindo, né? Você perguntou quais seriam as primeiras formas utilizadas. Eles começaram, principalmente, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, com gado. Eles conseguiam, a partir de 40 quilos, olha isso, a partir de 40 quilos de testículos, eles conseguiam retirar umas substâncias que eles julgavam ser a correta, somente 20 miligramas da substância para poder servir como hormônio. Então você precisava de 40 quilos de testículo para 20 miligramas da questão hormonal. E isso era uma ideia de você fazer uma remasculinização do gado, né, do touro. Isso foi visto depois em ratos, em porcos, né, o próprio galo da crista testaram novamente. Então a sua forma inicial foram extratos, alguns em pasta e depois os injetáveis. Essa foi a primeira forma de testosterona que a gente pode lembrar, ou o que já existe escrito de forma relatada de como ela surgiu. E como a gente já falou no começo da nossa conversa, a testosterona é um hormônio bastante associado com a virilidade masculina, né? Mas esse apenas é um dos papéis da testosterona no homem. Você pode, de modo simplificado, falar um pouquinho para nós a respeito de quais os outros papéis que a testosterona exerce na saúde masculina? A testosterona tem grandes papéis, como você citou logo no início, tanto a parte da diferenciação sexual masculina. Nós vimos crianças que nascem com alguma dificuldade, tanto no tamanho do pênis, né, da parte de testículo, e a gente vê que a presença da testosterona em algumas fases do desenvolvimento embrionário levam a diferenças para a vida, né, para o resto da vida desses pacientes. Então a testosterona está ligada a alterações tanto na função sexual, né, a questão de incluir desejo, as formas físicas, né, a distribuição da gordura corporal, a questão da força muscular, tanto na parte de massa óssea, pelos corporais, né, tem uma relação direta com a parte de emoção, memória, cognição, e ela está responsável por vários fatores. Imaginar que a testosterona ela vai estar ali para produzir glóbulos vermelhos. Né, um paciente com idade com anemia, seria bem importante a gente pesquisar, por exemplo, uma deficiência de testosterona. E sem testosterona não tem a produção de esperma. O que acontece é que quem acaba abusando e usando de maneira errada pode levar a uma infertilidade. Então, o seu desenvolvimento, característica sexual masculina, depende exclusivamente da testosterona para esse perfil. Mas como eu posso afirmar isso? No consultório, por exemplo, o que eu faço muito e vem crescendo recentemente é a questão dos transexuais. Você pegar uma pessoa que nasceu geneticamente mulher e com desejo de virar homem, você vê o quão ela modifica para somente com uma reposição fisiológica. Você não precisa fazer grandes coisas. Você citou muito bem que é uma diferença de 10, chega às vezes até 20 vezes entre homem e mulher. Né? Um pouquinho de hormônio que você faz, a mudança de uma pessoa que nasceu geneticamente mulher e que depois conseguiu ter a sua característica final como homem. Então as mudanças sim são visíveis, elas sim acontecem e podem se transformar em qualquer pessoa. Aqueles que nasceram sem testosterona como os homens ou aqueles que desejam ter uma aparência ou viver como homens também. Então é bem amplo e bem gostoso trabalhar com esse hormônio, Gustavo. É um hormônio tão gostoso de trabalhar, é um hormônio tão bom que virou moda fazer reposição de testosterona. Então nos dias de hoje virou moda fazer reposição de testosterona, né? Desse modo, a dosagem de testosterona virou rotina nos consultórios médicos. E quando a gente está diante de um paciente que tem uma testosterona baixa, é importante investigar por que a testosterona está baixa ou isso não vai fazer muita diferença no tratamento? Saber a causa da testosterona baixa num problema é importante? Sim, importantíssimo para você identificar, às vezes, lesões tumorais, né, ou outras situações que acontecem nesse paciente, doenças infecto-contagiosas, o uso de alguns medicamentos, drogas, pacientes que usam antidepressivos, como já falei, o próprio diabetes também. E uma coisa é a perda hormonal gradativa que nós temos a partir de 40 anos de idade. O homem não é igual a mulher que tem um marco, menopausa. Né? Ela para de menstruar e você sabe que houve uma falência dos órgãos e do centro produtor daquele estímulo. O homem, por mais que a gente use a palavra de maneira leiga, andropausa, eu não acho
ruim esse tempo, por lembrar uma coisa que remete ao homem com falta de hormônio, ele não tem esse estalo, né? Esse marco de uma vez só. Essa perda ela é progressiva. Então, a interpretação de quando você identifica uma testosterona baixa, a primeira coisa é repetir. Há uma diferença muito grande, uma variação anual incrivelmente. Você vai ter homens com uma testosterona baixa, que conforme a situação da vida dele muda, ele pode voltar a ter uma testosterona extremamente elevada, sem que nada ele tenha feito com o uso de medicamento ou o que seja. Eu vou citar um exemplo bem interessante para você, Gustavo. Você lembra de um artigo que utilizou a Copa do Mundo no jogo do Brasil e da Itália? Você lembra disso ou não? Eu lembro desse artigo, eu não lembro dos detalhes dele, mas eu lembro que foi um artigo então, bastante interessante. O que eles fizeram? Isso foi bem interessante. Eles pegaram os homens que estavam indo para arquibancada, era metade italiano, metade brasileiros, e a Itália era a franca favorita. E eles fizeram a dosagem dos italianos e as dosagens da testosterona dos brasileiros. A dosagem da testosterona nos homens italianos era muito mais alta que a dos brasileiros. No final do jogo, né, chute para fora lá do Baggio, o Brasil ganha, né, a Copa. Vão pegar esses mesmos pacientes que foram testados e você retesta a testosterona. Após a competição, a testosterona dos homens brasileiros era muito mais alta que dos homens italianos. Você viu o que é a influência do meio em você ter uma testosterona alterada. E eu te falo que isso, quem fez foi bem feliz e pegou artigos prévios existentes que utilizavam jogadores de xadrez. Né? Você via aqueles que passavam as etapas, conforme ele passava e ganhava, a própria testosterona dele aumentava. Então, isso serve de alerta para quê? Para que uma dosagem não faz o diagnóstico. Né? Você tem que fazer mais de uma dosagem. E que a clínica em volta é fundamental. Você tem que ficar atento no que acontece naquele paciente. Ele está numa fase ruim, ele está com problema pessoal, ele está com problema no trabalho, é um paciente que não está motivado, não faz atividade física, está acima do peso. Então, dosar uma testosterona não faz ninguém um diagnóstico. Isso é uma das coisas mais perigosas que nós temos e que o Gustavo citou muito bem, que é essa moda, não só de prescrever, mas de tentar encontrar uma testosterona baixa para que você possa dar um elixir para esse paciente. E esse é o perigo atual. E é esse que é o próximo ponto que eu queria abordar com você, então, na questão da reposição, né? Se todos os casos de testosterona baixa necessitam de reposição, e se não forem, quais os homens que precisam desse tipo de tratamento hormonal quando, de fato, tem uma testosterona baixa? Mas as sociedades que determinam, né, que fazem os protocolos para a gente poder chegar a um valor, elas oscilam entre 300 a 400 de testosterona. A partir desse, você tem esse valor baixo, vamos utilizar 400 como corte. Você tem esse valor abaixo de 400, você vai investigar isso. Você vai colher a história dele, vai colher a anamnese, vai ver se ele não tem nenhuma lesão testicular, se ele não tem uma lesão cerebral, se ele não faz uso de algum medicamento, se ele não está passando por todo esse contexto que a gente falou na pergunta anterior, para você repetir esse hormônio e verificar se ele realmente está baixo. Eu utilizei 400, Gustavo, com 2 grandes trials que vão sair agora, né, fizeram esse ponto de corte. A maioria das academias, até a nossa, utiliza como 300. Mas o que é importante é a clínica, é você conhecer. E o que não falta são ferramentas para você identificar um paciente com queixas hipogonáticas. E a partir do momento que você encontra, confirma, verifica clinicamente, repete o teste, e que você vai avaliar o paciente que vai repor, a única forma de você não repor esse paciente é se tiver alguma contraindicação formal para o uso. Fora isso, é o paciente que vai se beneficiar. A gente falou de vários pontos, mas esquecemos um ponto talvez mais importante que a gente também usa na mulher quando vai fazer a reposição e que muitas vezes deixaram de fazer, que é a segurança, na verdade nem segurança, é a sua eficiência em ter um paciente com uma segurança cardiovascular melhor. Você tem um paciente com uma falta de hormônio, seja um homem ou mulher, você vai aumentar o risco de doença cardiovascular. A questão de você repor a hormônio nesse homem é você garantir uma segurança cardiovascular futura. Tudo que a gente falou até agora é secundário em relação à proteção da vida, né? De você tentar deixar essa pessoa de maneira mais eutrófica, ou então realmente mais saudável, e mantendo os seus níveis de testosterona normal. Prioritário é a doença cardiovascular, preservação desse órgão. Depois, todas as queixas que levaram o paciente até você. A gente pode falar que não todas, mas muitas delas vão ter a sua resolução, ou pelo menos uma melhora, o que já vai deixar aquele paciente com uma qualidade de vida muito melhor, mais apresentável, né, para que ele possa seguir seus anos e anos à frente. E essa próxima questão que eu queria abordar com você, porque tanto urologistas especializados em andrologia, eles são andrologistas, e tanto endocrinologistas especializados em andrologia também podem ser considerados andrologistas, né? Numa visão, próxima pergunta que eu queria colocar para você. Então, que muitos dos sintomas de testosterona baixa são problemas de ordem comportamental e até mesmo psicológicos.
Então, como a gente pode saber clinicamente se a gente está diante de problemas de baixa testosterona ou então quando temos um quadro de depressão, por exemplo? Até voltando um pouquinho à questão anterior, já que é algo que vai ficar na internet, a gente lembra de uma coisa muito importante, mesmo homens com a testosterona baixa, não esqueça de perguntar para eles a questão da fertilidade. A testosterona, sim, pode inibir e ele ficar sem fazer a produção do espermatozoide, como eu citou anteriormente. Então, sempre que você for repor, por mais que ele não tenha nenhuma contraindicação, seja um homem perfeito, nunca esqueça disso, para ele ou para a esposa e para o casal. Né? Muitas vezes não é uma decisão única, mas uma decisão do casal, a gente tem que ficar atento a isso. E isso remete ao jogo de futebol e xadrez que eu falei. Né? Quando você pergunta sobre as questões psicológicas, ou problemas comportamentais da testosterona. Então, depende da fase que o paciente se encontra, ele vai ter a sua flutuação de testosterona de maneira positiva ou negativa para ele. Tendo, sim, ferramentas, questionário de Beck, se eu não me engano, é o questionário de depressão de Beck, uma ferramenta utilizada, bem aparamentada e fundamentada para a gente identificar se é um paciente com questões depressivas. Perguntar se esse paciente não faz ou já fez uso de medicamentos farmacológicos que tem uma interação com o eixo da produção de testosterona. Então, muitas vezes, você tratar esse paciente, você vai gerar um quadro de felicidade melhor para ele e que muitas vezes ele não iria nem perceber essa falta de testosterona. Eu lembro de um casal no consultório, há uns 20 anos atrás, veio até o consultório, a gente fez o diagnóstico de uma testosterona muito baixa. Ele tinha uma síndrome, para quem não conhece, chamada síndrome de Klinefelter, depois vocês podem pesquisar na internet. E quando eu repus a testosterona, foi interessante o próprio casal voltar e falar, doutor, pela primeira vez a gente conseguiu identificar aqui que é uma relação conjugal, né, diferente. Então eles tinham uma relação própria deles, né, mesmo com uma testosterona extremamente baixa, em torno de 100 a 150. E quando a gente fez a reposição, esse casal, né, mostrou a felicidade de que foi aquela reposição para que eles pudessem seguir a vida. E recentemente, antes um pouco da pandemia, esse casal voltou no consultório, quando o paciente manteve a sua reposição. E lembrando daquelas nossas conversas lá atrás, principalmente da não abordagem dos outros médicos que ele passou, tanto ele quanto a esposa, a ginecologista, e o quanto aquilo influenciou na felicidade. Então, a questão comportamental demanda de uma interpretação médica, muitas vezes de um auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Você tem ferramentas para isso, afastar as questões depressivas para que você possa fazer a reposição. Se a gente puder lembrar um pouquinho, 1/3 dos homens deprimidos tem uma associação com a falta de testosterona. Ele tem uma relação direta com o humor, comportamento masculino. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, porque a ação da testosterona em toda a parte cerebral, a área de RAF, a questão de neuroplasticidade, formação do hipocampo, você tem uma influência positiva. Então tem tanto de um paciente que desenvolve uma depressão, quanto aquele que tem a carência de hormônio que vai ver a necessidade dessa reposição deixá-lo muito mais estável ou menos deprimido. E falando, agora há pouco a gente falou a respeito da parte cardiovascular. Qual que é o papel da testosterona na saúde cardiovascular dos nossos pacientes? Isso é bem interessante, né? Tanto paciente com pouca ou baixa testosterona, quanto excesso de testosterona, eles vão ter um risco aumentado de doença cardiovascular. Para quem conhece um pouquinho de estatística, essa curva foi até um estudo francês bem interessante, que a gente fala que é uma curva em J, ou o símbolo da Nike, onde você à esquerda, que são aqueles pacientes que têm baixa testosterona, têm alto risco cardiovascular, e aqueles que estão lá à direita da curva com excesso de testosterona também. Então, nem lá, nem cá. Né? O objetivo é você ter uma dose correta de hormônio para que você tenha uma segurança cardiovascular. Então, baixa testosterona, risco cardiovascular aumentado, excesso de testosterona, doses suprafisiológicas, risco aumentado. Até aproveitando o assunto, hoje, dia 12 de abril, dia do obstetra, bem lembrado por você, também a gente recebe a nota do falecimento de um fisiculturista brasileiro. Então, cada vez mais vem aparecendo os falecimentos desses profissionais que abusam da testosterona por uma forma corporal que eles tanto desejam. A gente sabe de uma ciência de alto risco pelo abuso dessa substância. Infelizmente, uma vida se perde. Testosterona em nível normal é bom, baixo não é bom, alto também não, né? Acho que a endocrinologia e talvez boa das as outras especialidades médicas também mostram pra gente que nada muito baixo, nada muito alto é bom, né? Tem que sempre ter aquele meio termo, aquele equilíbrio, né, Renato? Eugonadismo, eutiroidismo, euglicêmico, né? A gente tem que ter um nível ideal para tudo. Os extremos são extremamente deletérios para todos. Isso é interessante, a gente foi ver um estudo agora até recente com a reposição de testosterona,
é o T4DM, né, mostrando em pacientes pré-diabéticos e diabéticos. É bem interessante. É um tema bem legal para a gente comentar. Na história, quando a gente estuda a questão de câncer de próstata, então a gente tem que, em 1941, dois médicos americanos lá da Universidade de Chicago, o Huggins e o Hodges, eles publicaram um artigo demonstrando os efeitos da castração na evolução do câncer da próstata. E desde então, utiliza-se a castração cirúrgica e também a castração química como um tratamento para o câncer de próstata. A testosterona causa câncer de próstata ou algum outro tipo de tumor? Complicado, né? Como é que você vai tirar uma informação de um prêmio Nobel, né? Que realmente tem prêmio Nobel depois. Prêmio Nobel depois. Difícil, essa informação ficou gravada nas pessoas, a relação direta de você jogar álcool numa fogueira, né? Você fazer a reposição. E hoje em dia a gente vê trabalhos mostrando você repor testosterona antes de uma cirurgia de próstata, ter uma resolução até melhor também em pacientes hipogonários. A gente esperou alguns anos, até praticamente 80 anos depois, né, esse trabalho foi em 41, para tentar desmistificar isso. Meu receio de desmistificar essa parte é o excesso e o abuso. Mas, felizmente, hoje tivemos uma triste notícia de quem abusa demais também sofre consequências, como você perguntou muito bem na última consulta, na última pergunta sobre o excesso de testosterona. O que aconteceu, se não me engano, foi na década de 80, um pesquisador, né, o Logan Thaler, ele fez uma avaliação bem interessante, mostrando que não tinha uma correlação direta em você repor testosterona e o câncer de próstata. Ele conseguiu citar a teoria da saturação. Ele via que realmente, quando eles eram castrados, você zerava a testosterona, sim, havia essa melhora ou não desenvolvimento do câncer. Mas por quê? Porque em níveis extremamente baixos de testosterona, níveis muito, mas muito baixos mesmo, todos os receptores daquelas células encontradas na próstata já estariam plenamente ativas. Então vamos usar um valor, me corrija se eu estiver errado, Gustavo, mas se não me engano é em torno de 60 de testosterona. Acho que todos os receptores já estão 100% ativados. Então um homem que tem uma testosterona abaixo de 60, realmente ele está com todas as clínicas em relação ao hipogonadismo. Então dificilmente você consegue zerar essa testosterona se você castra esse homem. E aí sim você não teria nenhum receptor ativo para que ele pudesse estimular aquela célula. Sim, então as células da próstata são estimuladas pela testosterona, ela vai fazer esse desenvolvimento tumoral, mas com valores extremamente baixos. Então se o paciente tem níveis normais, não vai fazer diferença ou não você manter aquela testosterona. Formalmente foram reduzindo os anos de reposição após as cirurgias, a gente está esperando alguns novos estudos, ou uma referência maior para que a gente logo após a cirurgia já possa pensar em repor a testosterona em um grupo de pacientes, conforme a classificação é utilizada na cirurgia. Então, a testosterona estimula as células da próstata, que estão tendo câncer e vão ser estimulados, mas infelizmente ele começa com valores muito baixos. Não vai ser o excesso de testosterona que vai dar mais ou menos câncer naqueles pacientes. Ela pode sim aumentar a próstata e fazer algumas dificuldades na micção desse paciente, fazer uma hiperplasia e dificultar a vida dele. Clinicamente é bem desagradável. Mas câncer é uma história um pouco maior, remete a outros efeitos, a ingesta de alimentos processados, defumados, né, hábitos, muito mais do que o abuso desse medicamento. Então o que acontece? Como o Renato muito bem colocou, existe mais ou menos uma chave de liga e desliga. Então, quando a chave está desligada, que seria um hormônio de testosterona abaixo de 60, abaixo de 50, existe então um fator benéfico no tratamento do câncer de próstata quando a testosterona está baixa. Já quando essa chave está ligada, acima de 50, acima de 60, qualquer nível de testosterona vai fazer exatamente a mesma função em cima do. Então, por exemplo, você ter isso em cima dessa teoria da saturação do Dr. Abraham Morgenthaler. Então ele vai dizer que testosteronas acima de um determinado ponto não vai influenciar se ela está em 200 ou se ela está em 800. E sim, quando ela está muito, muito baixa. Né? E já indo um pouquinho mais além, Renato, níveis normais de testosterona eles podem já ser considerados como um fator protetor contra o desenvolvimento de alguns tipos de tumores? Isso é até interessante quando na pergunta anterior, o que foi visto até que homens com níveis muito baixos de testosterona teriam até mais chance de desenvolver alguns tumores. Mostrando até tumores mais agressivos da própria próstata em si. Sim. Eu não lembro agora se realmente você vai ter algo específico naqueles pacientes que vão exagerar da testosterona em relação ao desenvolvimento de tumores em outros sítios. O que pode acontecer são aqueles que fazem uso da testosterona de forma oral
uma alteração de química, né, em relação ao fígado, fazer assim tumores na região hepática. Você lembra de alguma coisa, Gustavo, em relação a isso? Eu pergunto isso pelo seguinte, já há algum tempo já tem sido acompanhado esses pacientes em pós-operatório de prostatectomia, em alguns casos, inclusive, sendo realizada a reposição de testosterona nos pacientes hipogonádicos, e parece que a reposição de testosterona nos pacientes hipogonádicos exerce um fator, inclusive, de proteção, né? Então, a gente não tem muita evidência científica em cima disso, mas se a gente for analisar todos os resultados, parece que você transformar um paciente hipogonádico num paciente eugonádico protege um pouquinho contra a recidiva de tumor, né? Então, isso é bem interessante. Esse estudo, o T4DM e o Traverse, que vai ser aberto, que utilizaram formulações distintas de testosterona, uma injetável e outra em gel, mostraram, já tem alguns números parciais, que quem fez reposição hormonal teve menos doença cardiovascular. Quem fez reposição hormonal, e tem estudos até de 12 anos seguindo o paciente, fizeram esse paciente não evoluir para diabetes. Aqueles pré-diabéticos tiveram uma resolução do seu diabetes e teve uma menor incidência de câncer. Infelizmente, o número estatístico para dar potência a dizer que houve uma prevenção para câncer não aconteceu. Mas, em números até interessantes do estudo, foi 0 para quem usou testosterona, enquanto apareceram 50 casos em quem estava com placebo. Mas, mais uma vez, não teve potência estatística para dizer que houve uma prevenção. Foi o que você falou, Gustavo, muito bem, é deixar em níveis normais. Então, o paciente que tem carência e você repõe, você está aumentando a sobrevida desse paciente. E agora há pouco a gente falou a respeito de disfunção erétil e testosterona. Qual o nível, quais os níveis de testosterona que abaixo deles pode suscitar um problema de disfunção erétil? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, por conta de que às vezes aparece no nosso consultório pacientes com nível de testosterona que são níveis borderline, achando que aquele nível de testosterona é a causa da disfunção. Existe, para a pessoa ter uma disfunção erétil relacionada a nível baixo de testosterona, esse nível tem que estar bem baixo, né, Renato? Essa ereção, né? Como é difícil tratar a ereção. É muito difícil, ainda mais para o médico, né? A gente citou isso lá atrás, tanto para o paciente chegar para o médico, quanto para a gente abordar. Né? Então, sempre quando eu abordo o paciente, eu falo do que no consultório a gente acaba fazendo, para ele entender que ele vai ter uma informação, uma abordagem um pouco mais distinta. Então, a disfunção erétil, primeiro a gente tem que identificar e o paciente saber falar para a gente. Muitas vezes ele fala que tem uma disfunção erétil, ele tem uma ejaculação precoce, né? Ele tem uma dificuldade de rigidez, né? É uma questão de libido. Então, esse processo de ereção ele envolve muito mais do que a gente imagina. É muito complicado você abordar esse paciente, porque você vai ter toda uma questão por trás. A ereção ela envolve vários mecanismos, né? São mecanismos específicos, são estímulos psicogênicos, são funções neurológicas, você tem o desejo sexual, tem um estímulo anatômico, né, o reflexo, só aquele estímulo de você ter alguma coisa que encoste no pênis, o que ele lembre, vai até a medula e volta, né, um estímulo local. Você tem a questão vascular, né, você tem o fluxo arterial daquele pênis, e tem que ter uma anatomia correta, né? Então são mecanismos complexos que tem a questão do visual, do tátil, da percepção da qualidade de vida que ele tem, do parceiro, da parceira que ele está ali naquele momento, e sim, aí no final de tudo, as concentrações de testosterona. Então, não existe número mágico. Essa pergunta realmente tem que ganhar um Nobel quem distribuiu o número de corte da testosterona. Por quê? Que todos os mecanismos acima, se presentes, você vai ter um paciente com uma dificuldade de ereção com valor de testosterona alta. Mas sim, homens com testosterona baixa, sua grande maioria vai ter disfunção sexual. Então, o inverso não é verdadeiro, mas homens com testosterona baixa, em sua grande maioria, vão ter relatos de disfunção sexual, e esses merecem ser identificados e tratados. Eu gostaria de abordar um pouco agora a correlação da testosterona com algumas situações específicas. Então, você é um profissional que entende bastante de diabetes. Qual que é a correlação dos níveis de testosterona com o diabetes? A testosterona baixa pode se correlacionar com níveis anormais de açúcar no sangue? Tem estudos nacionais, locais, regionais, aqui no Rio de Janeiro, ou de São Paulo, Sul também, mostrando na população diabética a evolução para o hipogonadismo chegou em algumas situações até em 80% dos homens diabéticos, conforme a idade. E uma relação direta entre as queixas clínicas desse paciente e os valores de testosterona. Então, a diabetes é um paciente com doença cardiovascular presente, é um paciente que tem a sua vida reduzida em 6 anos a partir do momento que ele tem um diagnóstico. E ponto. Isso aqui a gente pode parar aqui e conversar. O paciente diabético chega no consultório e fala que tem uma disfunção erétil, ele pode ter
nos próximos 2 a 3 anos, uma doença cardiovascular. Ele pode estar escondido ali por trás daquela disfunção, uma doença cardíaca e não. A gente lembra que o órgão, para ficar ereto, ele precisa de um mecanismo, né? É uma válvula, né? É um mecanismo de pressão, de circulação. Muitas vezes, se aquele órgão não está funcionando, provavelmente lá em cima, o coração, o cérebro e o rim também não. Esse é um paciente bem interessante, coisa que eu não consigo utilizar no sexo feminino, que é quando eu abordo um homem com diabetes no consultório e ele tem disfunção erétil, eu tento trazer para ele a importância de tratar a própria diabetes. O controle glicêmico vai preservar a doença cardiovascular dele, que está fazendo aquela má função do fluxo sanguíneo, e a bomba que é o pênis, né, para ficar ereto. Isso é interessante. E o que eu citei mais atrás, a reposição hormonal desses pacientes fez remissão do diabetes. Pacientes que eram totalmente descontrolados, houve uma remissão. Calma, isso não é mágica, é um percentual do paciente, houve uma mudança de estilo de vida toda por trás, ajuste de medicamentos, mais a testosterona. Então não é, estou diabético, estou descompensado, vou usar testosterona, que é a meta baixa e vou ficar bem. Não é isso. É um conjunto todo de informação onde você melhora esse paciente e que quando você dá testosterona, ele vai melhorar a qualidade de vida. Provavelmente ele vai ter mais ânimo de tentar buscar uma atividade. Isso vai estimular as massas musculares em receptores de insulina que nós temos no músculo. Então, com isso, você consegue ter uma captação, uma queima melhor daquela glicose. E hoje, vou usar até como exemplo hoje, não um homem, mas uma mulher. Ela é usuária de bomba de insulina, ela usa, então, um mecanismo que libera a insulina de tempos em tempos. E ela resolveu fazer exercício e ela desmaiou 2 vezes durante as suas corridas. Para resumir a história, a atividade física dessa menina reduziu o uso de insulina em 40%. Então, se a gente botar um homem com reposição de testosterona, onde ele era hipogonádico, ele tem uma diabetes, a gente sabe que a atividade física, além de estimular a melhor controle dessa glicemia, quando você tem um músculo estimulado com testosterona, vai ter uma captação maior dessa glicose, o controle metabólico é muito melhor. Então, tem 2 estudos, um finalizado e um correndo agora, nesse tipo de paciente, mostrando a grande eficácia em você identificar homens diabéticos com hipogonadismo e fazer a reposição. E a melhora foi absurdamente favorável ao paciente. E outra questão também, a parte do sistema nervoso. A memória, a cognição e a qualidade de sono, elas têm correlação direta também com a testosterona, Renato? Isso é bem complexo. Nós temos artigos dizendo a favor, outros conseguindo confirmar. A testosterona tem uma atividade biológica intensa em questão das células, né? E você tentar melhorar o ATP, né, que é uma energia produzida por um organismo que nós temos dentro das células chamado mitocôndrias. A gente sabe que você melhorando a qualidade desse paciente, você vai ter uma menor produção de radicais livres, uma questão de não formação de moléculas de oxigênio, que são extremamente deletérias nesse paciente. Você vai ter uma ação nos vasos sanguíneos, você vai ter uma tonicidade maior vascular, você vai ter uma questão da angiogênese, né, a remodelação vascular. Então, você tem um corpo no seu estado bom, né, você vai tendo toda essa questão. Mas o que foi interessante, que a gente citou lá atrás, a testosterona agindo no hipocampo, na questão das fases de sinapse, evitando a prevenir mortes de células neuronais, e alguns estudos revelaram isso, mas, infelizmente, isso tem que ser feito precocemente. Eles utilizaram um ponto de corte, que seria 69, 70 anos de idade, onde homens que mais precocemente foi identificado uma falta de testosterona e foi reposta essa testosterona, houve sim um caminho na melhora da memória e na cognição. Naqueles com mais idade, a gente sabe que todos os efeitos aterogênicos e já de alteração de perda de substância, né, as glioses, alterações cerebrais, a resposta já não foi tão boa. Então, sim, é um caminho bem interessante a ser seguido. A gente falou em relação à diabetes, né, existe uma droga que trata a diabetes e que está sendo já vista há uns 6 anos com a melhora para Alzheimer e Parkinson. Então, a gente sabe que se a gente conseguir controlar esse paciente, melhorar a glicemia, reduzir a resistência insulínica, você vai ter todo esse efeito benéfico cerebral, é um paciente que você vai ter benefício lá na frente para a cognição e para a memória. Então, são teorias com bons fundamentos de que a gente espere que isso mostre cada vez mais a necessidade de buscar esses pacientes precocemente. Infelizmente, quando tem a perda lá na frente, todo o erro que existe naquele corpo do homem já está presente e você muitas vezes não vai conseguir, com a reposição, vislumbrar essa reposição e melhora clínica para ele. Bom, mas eu acho que a gente já falou muito bem da testosterona, vamos começar a falar um pouco mal dela agora.
Então a gente vive numa época onde a testosterona ela é prescrita de modo divertido e muitas vezes sem indicação. Até falando um pouco a respeito desse fisiculturista que morreu hoje, então quais são os riscos de usar testosterona sem a devida indicação e quais são os riscos que podem levar a um êxito letal de um homem usando testosterona em demasia? Quando ela foi descoberta lá em 1900, né, o termo, e começaram aquela maneira de você sintetizar a partir de estruturas, né, como testículo, já nas primeiras Olimpíadas de 1936 os alemães começaram a usar como performance. E a partir dali a gente já viu alguns atletas sofrendo o excesso de testosterona mais à frente. Era o abuso de testosterona, e isso pode fazer algumas consequências. Esses próprios atletas que utilizavam uma estrutura completamente impura, né, fora as impurezas, e que você pode levar a uma grande reação local, você vai ter uma alteração pelo excesso de testosterona. Se a testosterona em excesso pode provocar, por exemplo, o aumento das mamas, que tem um nome científico de ginecomastia. Você vai ter uma conversão dessa testosterona em estrogênio e você vai ter essa sensação bem incômoda. Antes fosse só ginecomastia, um grande problema. Você pode ter dor de cabeça, alterações de comportamento, ansiedade, você vai ter crescimento de pelos em áreas que não eram talvez bem exploradas, e esse excesso também pode fazer uma queda de cabelo, uma calvície bem central, numa área mais sensível à testosterona. Você pode ter um aumento e também a queda do interesse sexual. Então, a testosterona em excesso também não é nem um pouco saudável, você tem um limite para isso. Não existe valor, e é de cada corpo, esse é o problema. Você não tem como determinar a partir de quanto eu vou usar só 2 vezes o valor máximo da testosterona, eu vou ganhar aqui o corpo que eu quero, mas você não sabe até quanto isso vai ser deletério. Você pode ter sensações de dormência, formigamento, e um fato muito importante, que a testosterona, pelo lado positivo dela atingir o nosso rim e fazer a produção das hemácias, a testosterona em excesso, você vai ter o excesso de hemácias circulando, e isso sim pode provocar acidente vascular cerebral e as consequências de um excesso de hemácias, que a gente chama de policitemia. Isso não é nem um pouco saudável, você vê homens que abusam da testosterona, tendo que fazer sangrias de tempos em tempos. Sim, isso ocorre também quem repõe, são pessoas sensíveis, mas a grande maioria dos abusadores acaba tendo que fazer uma retirada do sangue por excesso dessa célula. Sempre quando eu chamo as lives, Renato, eu coloco alguma caixinha de perguntas para as pessoas poderem participar diretamente. Vou confessar para você que essa foi uma das lives que mais tiveram perguntas, assim, sabe? Eu tive bastante dificuldade de escolher essas 3 perguntas. As outras perguntas, depois eu me comprometo pessoalmente em responder uma a uma. E eu até encaminhar gostei. Com o tempo, esse tempo bom, viu? Então, para a nossa primeira pergunta. Doutor, ouvi falar que a reposição de testosterona com durateston e daposteron aumenta a chance de desenvolver diabetes. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Acabou de citar que justamente a reposição daquele homem que precisa, que foi identificado, testado mais de uma vez, né, que toda a parte clínica foi controlada, a reposição vai melhorar a testosterona desse paciente e não piorar. Usei testosterona para academia por 3 anos. Minha testosterona ficava em torno de 2.500. Parei o uso e fiz uma terapia pós-ciclo para poder melhorar a minha fertilidade. Agora minha testosterona é 550, minha fertilidade voltou, mas me sinto bem mais fraco. Qual que é a saída para o meu caso? Esse é o paciente mais difícil do nosso consultório. Esse paciente é um paciente difícil, é um paciente que tem uma abordagem comportamental muito importante. Ele ficou hiperestimulado. O cérebro dele admitiu um novo valor de testosterona para que o organismo dele viesse a ter suas respostas clínicas. Como se ele tivesse utilizado um entorpecente, desculpe se eu usar esse termo, mas ele usou cocaína, e ele acha que tudo que ele faz ele depende daquela cocaína. Tá? Eu sei que é uma comparação feia usar essa palavra, mas você imaginar que isso que aconteceu com o cérebro dele. Ele ficou com uma imaginação de algo que gerou um bem-estar e que ele só acha que vai funcionar utilizando aquele bem-estar novamente. É um paciente que, felizmente, conseguiu voltar às suas funções, mas o cérebro ficou esperando agora um hiperestímulo. Esse paciente é um paciente que muitas vezes você vai ter que fazer uma reposição hormonal, sempre antes de ver a questão da fertilidade dele, preservação desse esperma, buscar uma fertilidade com a parceira, ou com o parceiro para uma adoção ou uma fertilização, para que você possa repor essa testosterona, às vezes em níveis máximos no laboratório, para que ele tenha uma resposta cerebral um pouco mais satisfatória. O problema é que você trabalhar com uma testosterona em níveis máximos são as incidências de aumento de células vermelhas, hematócrito, tudo que a gente citou atrás pelo excesso da testosterona.
É um paciente que, por um abuso no passado, ele vai ter que fazer uma reposição agora e sofrer as consequências de uma dose limítrofe de testosterona e acompanhado de perto por uma questão comportamental. Eu sei que a comparação é feia, mas isso eu falo para o paciente. É igual uma cocaína para o cérebro. Se gerou um prazer e uma lembrança tão rica que ele acha que ele só vai funcionar se ele tiver com aquela substância presente. É um paciente que merece atenção, merece uma ação com um psiquiatra, com um psicólogo, e muitas vezes com medicamentos antidepressivos, para que ele entenda que ele tem um novo target, tem um novo nível, e que aquele é o nível que muitas vezes é até melhor do que ele estava no passado. É um paciente que não pode desistir de si e que ele tem que estar sempre presente, sempre visto no consultório, para que ele entenda que está sendo feito para ele o que deve ser corretamente e que ele perca aquela mensagem anterior cerebral. É um paciente complicado mesmo. E a última pergunta que eu selecionei aqui, que talvez seja a melhor delas: existe tratamento para melhorar a testosterona sem ser com remédios? Essa tem que ser para o chefe do departamento de exercício da Sociedade de Diabetes. E, por sinal, o outro coordenador, Roberto Zaguri, já vi que entrou aqui na live também. Tá junto? Vou chamar ele junto aí. Divido, felizmente, o Roberto Zaguri nessa função. É um cara incrível dentro da endocrinologia. Sim, então, o que a gente sabe que... O que a gente falou da live inteira lá de trás, que o comportamento influencia na testosterona, né? O que o paciente vive é o entorno dele. Mas não teve nada especificamente que você estimulasse aquele paciente e que você obrigatoriamente faria, uma grande maioria deles, vamos supor, a gente vai colocar todo mundo numa caminhada de 6 minutos, a gente vai colocar todo mundo numa esteira e ver se você tinha uma melhora da testosterona só porque você fez essa sequência. O que acontece muitas vezes é que o paciente, por perder peso, por reduzir todo o processo marcador inflamatório, a testosterona sobe. Isso sim, tá? Então, quando você tem uma mudança de estilo de vida, onde você faz esse paciente ter uma melhor qualidade em relação a peso corporal, a ganho de massa muscular, o aumento da testosterona foi porque aquele corpo estava sofrendo, e não possivelmente porque você estimulou, né, a testosterona. Por isso que a gente citou a parte de futebol, a parte do xadrez, a parte do relacionamento, né, a parte do ganho financeiro para o homem. Muitas vezes essa flutuação da testosterona na vida dele tem isso. Então, você eliminar todos esses fatores externos, você mostrar que houve uma melhora da testosterona sem usar fármaco algum, é complicado, salvo melhora da qualidade de vida. Mudar o estilo de vida nesse paciente, buscar uma vida mais saudável, perder peso, o corpo sozinho vai voltar à produção de testosterona sua antiga, que muita gente não acompanha isso, mas não fazer algo a mais do que aquele corpo foi programado. Espero ter abordado o ponto que você queria, se era isso mesmo. Sim, sim. E se você for para um campo de futebol e o teu time não estiver muito bem, se prepare para a testosterona caída. Não dose a testosterona depois que seu time perder no campeonato. Então, se o campeonato perder o futebol, deixa para o próximo jogo que ele ganhar e você dose a testosterona no dia seguinte. Então, nossa conversa passou bastante rápido, né? Então, a gente vai precisar de mais uma hora para falar a respeito de tudo que ainda tem para ser dito. Então, chegando nesse finalzinho, Renato, eu queria deixar um tempo para você deixar as suas considerações finais, deixar uma mensagem para as pessoas que ainda vão ter contato com esse conteúdo, tanto nas redes sociais, quanto no nosso canal do YouTube e lá no Spotify também. Deixa a sua mensagem para as pessoas que ainda vão ter contato com esse conteúdo. Gustavo, minha mensagem é de agradecimento a você e todos os outros médicos que estão empenhados em passar uma instrução correta sobre como tratar pacientes com falta de testosterona, né? Como abordar corretamente os pacientes. Evitar esse abuso e a prescrição indevida, buscando um elixir ou um bem-estar, né? Muitas vezes tem outras coisas a mais que esses pacientes deveriam mudar antes de começar uma reposição de testosterona. Então procure um profissional, como você citou muito bem. Não é numa live, não é no TikTok, não é algo de uma conversa não científica que você vai conseguir no tratamento, mas muitas vezes você pode se encontrar, você pode identificar, poxa, eu estou aqui, eu me encontro com esse perfil de paciente, vou procurar um profissional próximo à minha casa que possa me atender. As sociedades médicas estão para isso. Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Temos outras sociedades que foram criadas, a Associação Brasileira de Estudos de Medicina e Saúde Sexual, como a ABENS, né? Isso é bem interessante, é muito mais amplo em pegar outros profissionais não médicos, por exemplo. Então pesquise, procure pessoas habilitadas para que possam orientar corretamente. Essa orientação é fundamental
para que você tenha uma qualidade de vida e que essa qualidade de vida se mantenha e não seja por um período curto, porque ali você fez uma substância que você fez errado e não pôde manter. Então, o que eu gostaria é que todos tivessem uma saúde plena, né, uma saúde física, uma saúde psíquica, e que eles pudessem ter todos os seus hormônios muito bem controlados. Eu deixo aqui mais uma vez meu obrigado pelo convite, agradeço muito ter participado dessa live, parabéns, estamos chegando a um tempo incrível, 8h20, 1 hora, parabéns, Gustavo, parabéns, você comanda muito bem essa estrutura. Então, eu acho que o agradecimento fica da nossa parte para você, e dizer que você nos ajudou muito nesse nosso projeto do Androcenter Convida, que é realmente levar informação de qualidade para a nossa população ter uma base de conhecimento, porque a internet ela é uma fonte muito boa de conhecimento. A única coisa que a gente precisa ter é ter uma boa fonte de conhecimento, então ter fontes de qualidade, né? Porque na internet a gente vai e encontra tudo o que a gente quiser. Agora, se aquela informação é de qualidade ou não, essa que é a grande dúvida. E por isso que eu resolvi fazer esse nosso projeto, que é justamente para trazer aqui profissionais de ponta, os maiores nomes da medicina sexual e da infertilidade, já passaram ou estão passando ou vão passar por aqui ainda, e para a gente poder levar informação de qualidade. E eu queria então deixar também um convite para todos e dizer que todo esse conteúdo em breve vai estar lá no nosso canal do YouTube, que é o Androcenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina. Vai estar também no nosso podcast, que é o Androcast, que está presente nas principais plataformas de áudio. E o link para todas essas mídias está na descrição desse Instagram aqui e também na descrição no Instagram do @ReneAndrocenter. Então, muito obrigado mais uma vez, Renato. Uma boa noite, uma boa semana a todos e fiquem todos muito bem. Obrigado a todos. Obrigado a todos que agradeceram aqui os parabéns. Muito bom. Boa noite. O pessoal adorou a live. Gostei aqui. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.